Ação de Cristo. É assim que nós podemos definir a liturgia, que é também de onde recebemos todos os dons da Igreja. E para melhor entender e melhor vivenciar a nossa liturgia, que eu recebo em nosso estúdio o Padre José Carlos Pereira. Padre José Carlos, muito obrigada pela sua presença. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu que agradeço essa oportunidade de poder mais uma vez estar aqui. Padre, o senhor já é da casa, né? Já é nosso convidado há bastante tempo, mas vamos reforçar para quem nos assiste quem é o senhor, né? Resgatar um pouquinho a sua história, por favor. Então, eu sou o Padre José Carlos Pereira e tenho assim publicado diversos livros. Estou chegando à casa dos 100 livros já praticamente. Só isso, né? Isso, 98, alguma coisa. E só com a Paulus eu devo ter aí mais de 30 títulos, né? E tenho especialização em algumas áreas. Fiz o pós-doutorado em antropologia social, depois antes o doutorado em sociologia, antes o mestrado em ciência da religião, e tenho trabalhado muito com dioceses, com paróquias, dando formação. Cada vez que sai um título novo, tem sempre pedidos para assessorias em paróquias e em dioceses. Então, essas oportunidades são muito importantes também para ir divulgando esse material que eu venho produzindo. Informações que enriquecem, né, e ajudam a gente melhor celebrar a nossa própria igreja. E sobre esse livro, né, A Arte de Celebrar, que a gente vai conversar mais profundamente hoje, Padre, uma coisa que me chamou a atenção já de cara foi o título, a palavra arte e a palavra celebrar. Quando, né, o senhor foi escolher o título desse livro, o que a gente pode dizer que essas palavras têm em comum e por que o senhor decidiu uni-las nesse título? Liturgia sempre é um tema que me encanta. Tanto é que eu já dei muitas formações sobre liturgia e esse livro é um livro que, para mim, me é muito caro no sentido de valorizar a liturgia. Por isso, na hora de escolher o título, de acordo com o conteúdo do livro, eu fiquei pensando, mas qual seria o título que mais caberia por um livro que traz sugestões que enriquece ainda mais essa grande riqueza que já é a liturgia. E então eu pensei, depois de muito tempo, refletindo, à medida que eu ia preparando o livro, falei, a arte de celebrar seria um tema adequado. Arte porque a arte tem o poder de dizer o indizível. E a liturgia tem também essa característica, né? A nossa liturgia é muito rica, é muito profunda, e quando a gente começa a entender a liturgia, nós entendemos a sua grandeza, a sua riqueza, a sua profundidade, que ela tem um vínculo com a arte. Então, por isso eu pensei, a nossa liturgia, ela é arte. Ela é de uma riqueza tão grande e eu acho que esse tema ele vem traduzir muito daquilo que esse livro se propõe, que é, de fato, aprofundar ainda mais essa riqueza, essa beleza que é a liturgia, que por mais que a gente viva, nós não exploramos na totalidade. E acho que essa preocupação é inclusive, né, do Papa Francisco, pois em 2022... ele escreve uma carta, né, ao povo de Deus falando justamente isso, né, para a gente ter atenção de não transformar a nossa liturgia naquilo, algo parado, esteticamente, algo estético, né, estagnado. O que a gente pode recordar dessa carta? O que a gente avança a partir disso? O que a gente traz de ressonância desse documento? Esse documento é muito importante. E o Papa Francisco tem tido atitudes assim que nos surpreende a cada momento, a cada documento que ele lança, que é promulgado. E não foi diferente com a Desiderio Desideravi, que foi publicado em 2022, cujo objetivo dela é resgatar a beleza da liturgia. E essa carta, então, ela tem uma estreita sintonia com este livro, porque o livro tem o objetivo de resgatar a beleza da liturgia. E aí eu até pensei, quando eu preparava a introdução do livro, eu pensei, eu tenho que fazer uma referência a essa carta apostólica do Papa Francisco, porque esse livro também tem o objetivo
de resgatar a beleza da liturgia. Então, a carta Desiderio Desiderave do Papa Francisco, ela busca resgatar a beleza da liturgia, não aquela liturgia que teve a sua beleza e tem ainda do tradicionalismo, mas a beleza que ultrapassa tudo isso, né? Que é divina, que toca os céus. Então, isso nós não podemos perder. E o senhor sente que a partir dessa carta, assim, as nossas comunidades paroquiais têm refletido sobre esse assunto? Já existe algum tipo de mudança na vivência das nossas comunidades a partir desse documento? Eu tenho percebido que existe sim uma preocupação com a liturgia nas comunidades. Eu tenho passado por diversas paróquias, tanto em formação como também como pároco, e eu sinto muito que tem essa preocupação com a liturgia. Tanto é que eu tenho um canal no YouTube que a prioridade dele é a liturgia. E eu vejo como que o pessoal tem um interesse para a liturgia, ama a liturgia. E quando sai alguma coisa sobre liturgia, as pessoas procuram, elas gostam. Então esse documento do Papa Francisco, ele veio abrindo portas para aquilo que já é uma sede que as pessoas têm, de resgatar aquilo que a liturgia tem de belo, sem exageros, mas também sem relaxo. Nós temos que ter o equilíbrio. Liturgia é equilíbrio, liturgia é harmonia, e ali então o Papa Francisco vai nessa linha, né, de falar da harmonia, de falar desse equilíbrio da liturgia que nós precisamos ter, e as pessoas estão sedentas disso. É claro que existem alguns grupos aí que destoam dessa realidade, mas a grande maioria eu sinto que está muito sintonizada com aquilo que o Papa Francisco pede, de resgate da beleza da liturgia, de vivê-la plenamente. Ai, que bom. E a vivência, acho que da liturgia começa justamente com o calendário litúrgico, né? Eu acho que pessoas que ainda estão no início da formação até podem se confundir um pouquinho de como que se divide, né? Que é um pouquinho diferente do nosso calendário civil. Como que a gente consegue explicar para essas pessoas o que é o nosso calendário litúrgico, quando ele começa, quando ele termina, o que tem ali no meio? Conta pra gente um pouquinho. E até porque nós falamos ano litúrgico, né? Isso. E aí falamos, estamos chegando ao final do ano litúrgico, ou estamos começando um ano litúrgico. Mas a gente ainda está em dezembro. Isso, exato. As pessoas falam, nossa, estamos em novembro, dezembro, já está falando do final do ano. Há sim essa confusão entre o ano civil e o ano litúrgico. E é muito bom esclarecer isso, né? Que o nosso calendário litúrgico, o nosso ano litúrgico, ele termina antes do ano civil. Enquanto que o ano civil termina no dia 30, 31 de dezembro, o ano litúrgico, o calendário litúrgico começa com o primeiro domingo do Advento. Então, o nosso ano litúrgico, começa sempre no primeiro domingo do Advento, depois ele perpassa todos os 5 tempos litúrgicos, né? Ele é cíclico. Quando eu costumo falar do tempo do ano litúrgico para as pessoas, eu sempre peço para elas mentalizarem um círculo, porque ele é cíclico, né? Ele vai passando em 3 anos os 5 tempos litúrgicos, passando do Advento, do Natal, do tempo comum, da Quaresma, da Páscoa, e depois retoma o tempo comum. O tempo comum ele é dividido em 2 partes, é o tempo mais longo da liturgia. Nós temos 34 semanas, então o tempo litúrgico ele é dividido, não chega a ser no meio, mas ele é dividido lá pelo 7º e 8º domingo, aí interrompe, entra novamente um outro tempo litúrgico, depois ele é retomado e vai até a festa de Cristo Rei, que é o 34º domingo do tempo comum. Então, nesse tempo, nessas 34 semanas, se reflete sobre a vida pública de Jesus. E nesse ciclo nós temos o ano par e o ano ímpar, que é durante a semana, a liturgia semanal, e nós temos o ano A, B e C. E cada um desses anos, ele traz um evangelista e traz leituras próprias. Então, se você vier no dia de hoje, na data de hoje, o ano que vem, você vai ver outro evangelista, outras leituras, porque no ano A nós temos o evangelista Mateus, no ano B nós temos o evangelista Marcos, depois Mateus e depois Lucas. E as pessoas perguntam, e São João, quando é que entra? Fica de fora? São João tem uma teologia muito específica, então São João é um evangelista especial. E ele entra nas ocasiões especiais. São João entra no tempo da Páscoa,
durante todo o tempo da Páscoa, o Evangelho é de São João, e nas ocasiões especiais, nas grandes solenidades, aí é o Evangelho de São João. Então, se nós eu costumo dizer, se o fiel for à missa 3 anos seguidos, sem repetir um dia, praticamente ele passou, e prestou atenção nas leituras, praticamente ele passou quase toda a Bíblia, porque ela engloba todos os 3 anos litúrgicos. Então, essa é uma síntese desse um tanto quanto complexo calendário, ano litúrgico que nós temos. E o senhor citou justamente os evangelistas, né? O ano A, o ano B e o ano C. Além, né, o que a gente consegue destacar, né, da teologia e da forma de escrever de cada evangelista, como que a gente consegue, assim, como que a gente vive o ano A, como que a gente vive o ano B, como que é essa diferenciação para, às vezes, quem não está tão ativo em alguma formação, que é aquele fiel mesmo que acaba só frequentando as missas, como que a gente consegue diferenciar isso? As diferenças são muito tênues, precisa ser muito atento para perceber, né? Os 3 evangelistas dos 3 anos litúrgicos, eles são conhecidos como sinóticos, porque eles têm uma similaridade. Então, os evangelhos são similares. Por exemplo, no ano A nós vamos ter a passagem, uma passagem bíblica de um determinado evangelista de Marcos. Aí no ano B nós vamos ter aquela mesma passagem bíblica, porém do evangelista Mateus, e no ano C de Lucas. E eles têm pequenas diferenciações, embora o evangelho seja o mesmo. Cada evangelista ele tem um perfil, uma característica. Então, por exemplo, a preocupação de Marcos, o evangelista Marcos, é definir quem é Jesus. Então, se você pega o evangelho de Marcos, no ano A, aquele texto vai ter aquela tônica, né, de definir quem é Jesus, de buscar mostrar quem é Jesus. Essa é a direção. Aí, se você pega o evangelista Lucas, ele já tem um outro enfoque. Embora seja o mesmo evangelho, ele vai ter um outro enfoque. E assim sucessivamente. Essas características, elas são muito subliminares, quase não dá para perceber, mas eles têm cada um deles tem uma característica própria daquele evangelista, sendo o mesmo evangelho, narrando cada um à sua maneira aquele mesmo evangelho. Isso também é uma riqueza muito grande, porque você tem interpretações diferentes de um mesmo texto. Sim. Aquilo que nós chamamos em liturgia, em homilética, de hermenêutica. Então, a pessoa faz uma hermenêutica de um texto bíblico. Isso que está também uma riqueza. Sim. Por exemplo, quando nós pegamos esse livro aqui, um desses daí, da Liturgia da Palavra 1 e 2, né? Que foi livro sobre homilias que a Paulo publicou. Ali tem um ponto de vista meu, do autor, né? A hermenêutica que eu fiz daquele texto. Um outro, que vai fazer uma outra reflexão, um outro autor, ele vai dar um enfoque daquele mesmo texto diferente. Isso é uma riqueza muito grande e que os evangelistas trazem isso com muita ênfase, com muita categoria, e aí também está a riqueza e a beleza da nossa liturgia, sobretudo a liturgia da palavra. Maravilha. E acho que também bastante característica e talvez não tão sutil são os tempos litúrgicos, né? O senhor falou brevemente, mas queria que a gente aprofundasse um pouco mais, né? Assim, como que eu sei que eu estou vivendo a quaresma? Como que eu sei que eu estou vivendo o advento? Como que eu sei que eu estou vivendo o tempo comum? Como que eu consigo me situar no ambiente se eu, por exemplo, não frequento a missa todo domingo? Assim, como que eu consigo me situar nesse tempo e espaço? Excelente a sua pergunta, porque essa é uma dúvida que muita gente tem. O tempo litúrgico, ele tem uma tônica muito específica, né? Vamos pegar o primeiro tempo do calendário, que é o tempo do advento. Então, ele tem toda uma característica própria. O eixo central do tempo do advento é preparar para o Natal do Senhor. Os textos bíblicos vão falar da primeira parte, ele é dividido em duas. A primeira parte da segunda vinda e depois os outros 2 domingos da primeira vinda, que é o nascimento de Jesus. Então, quando nós começamos o tempo do advento, ele está falando da vinda de Jesus, só que 2 semanas, primeiro domingo e segundo domingo, é da segunda vinda.
As leituras vão falar da segunda vinda. Mas não é o Natal? Não, o Natal começa a ser enfatizado a partir do terceiro domingo, terceiro e quarto domingo, aí fala do Natal. E ele tem característica, por exemplo, a cor litúrgica, cada tempo tem sua cor litúrgica. O tempo do Advento e o tempo da Quaresma tem a cor roxa, com a diferença que no terceiro domingo do Advento usa-se uma cor rosada, que é o domingo Gaudete, que é o domingo da alegria. E na Quaresma tem o quarto domingo, usa-se todo o tempo cor roxa, que é a cor da penitência, da preparação, da expectativa, do Natal ou da Páscoa, tempo de penitência também. Só que no quarto domingo da Quaresma, aí já é o domingo Letare, é também domingo da alegria, onde se usa a cor rosada. Então esses dois tempos litúrgicos usam a cor roxa. Depois nós temos o tempo da Páscoa e o tempo do Natal, que se utiliza cor branca, que são tempos festivos. A cor branca sempre aparece nos tempos litúrgicos festivos, nas solenidades. Então se usa a cor branca, sempre que tiver uma cor branca, sabe, ali é uma missa de festa, de solenidade. Então se usa nesses dois tempos, né? O tempo do Natal, que é a alegria do nascimento, e o tempo da Páscoa, que é a alegria da ressurreição. E depois nós temos a cor vermelha, que é utilizada, que não tem um tempo litúrgico com a cor vermelha, mas ela é utilizada lembrando o martírio, né? Então, quando celebra-se um mártir, aí se utiliza a cor vermelha. A paixão, por exemplo, na Sexta-feira Santa, se utiliza a cor vermelha do sangue na cruz. E, enfim, tem toda uma característica lembrando o martírio, o sangue derramado. Ali é a cor vermelha. E depois nós temos a cor verde, que naquele maior tempo litúrgico, que são as 34 semanas do tempo comum, que se utiliza a cor verde. Algumas cores são paralitúrgicas, né? De repente o fiel vê, o padre da minha paróquia celebra com a estola preta ou uma casula preta. Há um tempo, antes do Concílio Vaticano II, se utilizava a cor preta na liturgia, mas ela foi substituída pela cor roxa. Então, hoje, não é proibido, mas ela é considerada uma cor paralitúrgica. Ela não está dentro do calendário da liturgia, não é proibido utilizá-la, mas ela não faz parte das cores próprias do tempo litúrgico. Às vezes, dia de finados, em vez de utilizar o roxo, se utiliza o preto, ou numa celebração de exéquias, mas ela foi substituída pelo roxo. A mesma coisa com a cor azul, né? A cor azul não é uma cor litúrgica, às vezes até a gente vê padre usando casulas azuis, ou então estolas, mas elas não são litúrgicas. Ela é uma referência à Nossa Senhora. Então, uma festa mariana, por causa do manto de Nossa Senhora, convencionou-se utilizar a cor azul. E hoje tem confecções de paramento litúrgico azul, mas ele não é litúrgico. Ele não faz parte da liturgia. Então, isso é importante também que fique claro. Quando o fiel vê alguém celebrando com uma casula azul, uma estola azul, é por conta e risco próprio do sacerdote. E acho que era importante os sacerdotes, né, se optam por fazer uso, né, da cor azul, acho que explicar também, aproveitar assim, gente, eu tô de azul, mas... Isso mesmo, para claro. acabar não confundindo mais o povo, exato, né? Isso mesmo. E, padre, eu não quis interromper o senhor, mas o senhor falou do Domingo da Alegria, né? Que a gente tem tanto no Advento quanto na Quaresma. Eu queria que o senhor aprofundasse, antes da gente seguir, para mais explicativas sobre os tempos litúrgicos, né, as características. O que é o Domingo da Alegria? Até um nome curioso, né? Uhum. O que significa realmente viver o Domingo da Alegria? Isso. A palavra gaudete, gáudio, é alegria. Tanto é que a primeira exortação apostólica do Papa Francisco, ele colocou como título Evangelii Gaudium, o Evangelho da Alegria. Liturgia é alegria. Sim. Mesmo que seja uma liturgia da Quaresma ou do Advento, sempre celebrar é uma alegria. Então, como o Advento e a Quaresma são uma espécie de travessia num deserto, deserto da nossa vida, desertos simbólicos, a Quaresma, os 40 dias aí de travessia do deserto, os 40 anos de travessia do deserto, os 40 dias de Jesus no deserto. Então, no meio desse deserto tem um oásis, é como encontrar um oásis no meio do deserto,
onde você vai se abastecer e dizer, olha, não vou viver a vida toda num deserto. Lá, uma luz no fim do túnel, onde brilha a esperança. Então, esse domingo, ele funciona, eu estou usando uma metáfora aqui, né? Esse domingo, ele funciona como se fosse na travessia desses desertos, seja do advento ou quaresmal, você encontrou ali um oásis para você matar sua sede, abastecer, vislumbrar uma luz lá no final, que é a alegria do Natal e a alegria da Páscoa. Por isso, então, esses domingos são domingos da alegria e a liturgia faculta o uso da cor rosa. Lembrando que não é obrigatório utilizar rosa no terceiro domingo e no quarto domingo da quaresma, mas é uma sugestão, né, que pode ser roxo ou rosa. A maioria hoje já tem consciência, não, vamos usar rosa. Aí as comunidades abusam do rosa nesse dia, então já tem paramentos rosa. E, o terceiro domingo do advento e o quarto da quaresma, praticamente todo mundo hoje usa a cor rosa, né? Lembrando essa alegria, lembrando essa beleza da liturgia. Ai, que bonito. E a gente sabe, né, que a história da igreja é muito antiga e algumas adaptações e mudanças foram acontecendo ao longo dos séculos para justamente falar ao povo da melhor forma. Eu acho que grande parte, ou talvez as mudanças mais significativas, são após o Concílio Vaticano II. A gente consegue criar uma linha histórica e falar assim, olha, até o Concílio Vaticano II era assim, e a partir disso a gente tem a liturgia como a gente conhece. Como que a gente consegue diferenciar esse antes e esse depois do Concílio Vaticano II, padre? É muito claro, né? É um divisor de águas, podemos dizer, na liturgia, o Concílio Vaticano II. A grande mudança da igreja se deu com o Concílio Vaticano II. Então, para aqueles que não sabem, o Concílio Vaticano II, ele inicia com João XXIII, lá no início da década de 60, e ele vai ser concluído com Paulo VI, lá em 1965. Então, nós temos praticamente quase 5 anos de concílio. E nesses quase 5 anos de concílio da igreja, concílio ecumênico, a igreja deu uma guinada na liturgia. Eu diria que a maior mudança da igreja foi no âmbito litúrgico. Por quê? Até o Concílio Vaticano II, a liturgia era uma liturgia tridentina. Era uma liturgia com elementos do Concílio de Trento. Os concílios que vieram depois de Trento, inclusive o Vaticano I, ele não fez grandes mudanças na liturgia tridentina. Quem fez a mudança radical na liturgia tridentina foi o Concílio Vaticano II. E o Concílio Vaticano II, a grande mudança foi que a liturgia passou a ser rezada na língua vernácula, ou seja, cada país poderia agora rezar na sua própria língua. Não era mais padronizada o latim continua sendo a língua oficial da igreja, mas hoje já não se celebra mais em latim, hoje é um rito extraordinário, porque o rito ordinário, o rito que está em voga, é o rito do Concílio Vaticano II, onde cada país reza na sua língua. No nosso caso aqui, nós rezamos a missa em português, porque o Concílio Vaticano II determinou que cada país rezasse na sua própria língua. E aí, então, as pessoas passaram a entender de liturgia, porque até então era uma beleza de algo que você não entendia. Perfeito. A liturgia latina, ela é belíssima. Ela leva à espiritualidade, mas você não entende. Agora, aqueles que quiserem podem entender, porque cada ritual da missa, ele tem um significado. Por isso, até quando eu preparei esse livro, A Arte de Celebrar, que eu peguei cada momento da missa com seu ritual próprio, e ali eu fui colocando elementos que pudessem evidenciar aquele momento. Por exemplo, o ato penitencial. O ato penitencial, ele é feito em português, embora muitos cantem o Kyrie eleison, que é em latim, mas ele, na sua grande maioria, é feito em português, e você pode evidenciar ainda mais esse momento penitencial, esse momento de pedido de perdão, esse momento de confissão, que não é sacramental, mas que tem o objetivo de fazer com que você, a partir de um exame de consciência, você possa celebrar dignamente os santos mistérios. Então, ele tem uma beleza muito grande. E aí, então, nesse livro, eu pego cada momento da missa e procuro colocar algo especial. Olha, nesse momento, você pode enfatizar isso.
colocar um símbolo que enfatiza, colocar um gesto que enfatiza, que não tira e não desvirtua aquele momento, não é nenhum exagero ou abuso litúrgico, ele é um elemento que vai lançar luzes naquilo que pode ficar um tanto quanto obscuro e as pessoas não entenderem, porque muita gente, mesmo sendo em português a nossa liturgia, não conhece, não entende a nossa liturgia. Fica ali naquele, mas é um senta e levanta, ajoelha, para que tudo isso? Todo um ritual que tem sentido, que não é aleatório, que não está ali por acaso. Quando nós passamos a entender isso, nós começamos a entender a liturgia. E quando a gente começa a entender a liturgia, nós começamos a entender a sua beleza, a sua riqueza, e aquilo passa a ter um sentido para a nossa vida. E, padre, acho que fazer realmente, né, como o senhor fala, é só um senta e levanta. Para muita gente, infelizmente, ainda hoje é visto dessa forma. Como que a gente consegue conscientizar e formar, né, o nosso povo, né, o povo da igreja, a entender essa liturgia? Como que o senhor tenta apresentar isso na obra? Como que a gente pode fazer esse caminho junto com o povo de Deus para que deixe de ser um senta e levanta e passe a ser uma arte mesmo de celebração? O primeiro passo é investir em liturgia, em formação de liturgia, em subsídios litúrgicos. E aí é uma tarefa, um desafio dos párocos, né? De buscar formar a sua comunidade em liturgia. Porque quando nós oferecemos materiais, quando nós oferecemos formação, capacitação, as pessoas começam a entender, sobretudo aqueles que têm compromisso com a comunidade. Porque nós temos aí fiéis que não querem compromisso com a comunidade, não quer compromisso com a igreja, ele vai para a missa apenas para cumprir uma obrigação, ele não quer nenhum envolvimento e nenhum entendimento. Então, para esses, a liturgia fica muito pobre, ela vai ficar só esse ritual de senta e levanta e ele não vai entender nada. E muita gente não gosta da liturgia justamente porque não a conhece. Então, o grande desafio nosso hoje, seja como sacerdotes, religiosos, religiosas, é fomentar formação, possibilitar que as pessoas conheçam. E foi pensando nisso que eu preparei esse subsídio para que as paróquias pudessem ter, os párocos, as pessoas leigas pudessem ter um material que explicasse a liturgia, né? Além daquilo que nós já temos oficial, porque nós temos ali a Sacrosanto Concílio, que é o documento básico do Concílio Vaticano II sobre liturgia, e a Instrução Geral do Missal Romano. Eu costumo dizer, são os documentos referenciais de liturgia. Só que muita gente não tem acesso a esses dois documentos. Não tem acesso à Instrução Geral do Missal Romano e não tem acesso a esse documento, esse documento dogmático do Concílio Vaticano II, que é a Sacrosanto Concílio. Então nós precisamos ter um material mais popular, que as pessoas entendam. E foi nisso que eu preparei esse subsídio, esse livro, A Arte de Celebrar, para buscar oferecer para as pessoas leigas, as pessoas que elas não têm conhecimento teológico, mas elas têm sensibilidade de entender que cada gesto, que cada palavra, que cada texto bíblico, que cada ritual, ele tem um significado, estão muito bem concatenados. Nada que o fiel faz lá na Assembleia, durante a missa, é aleatório. Ele tem um sentido. Então, por isso as pessoas perguntam, eu devo fazer isso? Não devo. Tem coisa que você deve, tem coisa que você não deve. E quando a pessoa não conhece liturgia, ela acaba fazendo aquilo que ela acha que vê os outros fazendo e faz, sem saber por que está fazendo. E às vezes faz coisa errada. Vou abrir um parênteses aqui, vou citar um exemplo. Eu estava numa missa, celebrando uma missa recentemente, e eu vi uma pessoa estendendo a mão na hora da consagração, né? Eu falei, mas a pessoa está consagrando, ela não é padre? Quem estende a mão na hora da consagração são só os sacerdotes, nem o diácono faz isso. Ela estava assim, porque ela viu outros padres concelebrantes estendendo a mão e ela achou que era para todo mundo estender a mão. Aí eu percebi que em muitos lugares os leigos estendem a mão na hora da consagração. Esse gesto de estender a mão na hora da consagração é um gesto de consagração. São só os ministros ordenados que fazem isso. Então, isso é um desconhecimento da liturgia. Alguém teria que dizer para ela, não, você pode estender a mão qualquer horário que você quiser, menos na hora da consagração.
consagração, porque na hora da consagração é somente o sacerdote que estende a mão, ou que está presidindo, e os concelebrantes. Aqueles que não é sacerdote, no caso do diácono, ele não pode estender a mão, porque ele não tem o sacramento da ordem presbiteral, só diaconal, e muito menos o povo leigo. E as pessoas não sabem. E outros também, eu posso ficar ajoelhado durante toda a oração eucarística? Poder você pode, não é proibido, e até não, o próprio instrução missal, do missal romano não vai dizer se o fiel quiser ficar, ele pode ficar, mas não tem muito sentido. Você fica ajoelhado durante a consagração, que é um gesto de profunda reverência ao sagrado, aquele momento, ao ápice da celebração eucarística, que é o momento da consagração. E naquele momento, às vezes, a pessoa ajoelha e fica de cabeça baixa. Que é pior ainda, né? Pior ainda, por quê? Por que o padre eleva o cálice e a patena com a Eucaristia no momento da consagração, da transubstanciação? É justamente para as pessoas visualizarem. Se você abaixa a cabeça naquela hora, você está perdendo aquele momento de contemplar, de visualizar, que está sendo elevado para você que está ali. Não é para abaixar a cabeça naquela hora. Tem um momento que você abaixa a cabeça, que é aquele momento em que o padre terminou, ele faz a genuflexão e você faz a vênia, a reverência, lá no banco onde você está. Quando a gente conhece a liturgia, a gente sabe, eu estou fazendo isso por causa disso. E começamos a entender e a gostar da liturgia. Então, buscando evidenciar todos esses momentos que aí nesse livro, cada momento da missa, eu vou dando algumas sugestões. Olha, você pode fazer isso, acrescentando, você vai entender melhor a liturgia. Eu acho que quando a gente não tem essa formação, quando a gente não tem o entendimento, a gente corre muitos riscos, né, padre? Risco de não viver bem, risco de, às vezes, fazer até alguma coisa errada. Quais outros riscos a gente consegue pensar por falta desse entendimento que as pessoas algumas vezes têm sobre a nossa liturgia? Eu costumo dizer que o pior risco é o da rotinização do sagrado. Isso vale para padres também. Porque se o padre reza mecanicamente, ele está rotinizando o sagrado. A missa não é para ser celebrada mecanicamente. E já vi muito padre rezando missa mecanicamente. E isso é muito desagradável, porque você não pode rotinizar o sagrado. Então, quando você não conhece, você vai celebrar por obrigação, por tradição. As pessoas perguntam, a missa tal dia é missa de preceito, eu sou obrigado a ir à missa nesse dia. Eu fico pensando, mas você está indo à missa obrigado, que coisa mais desagradável. Seria melhor você não ir, porque a missa não é algo que a gente tem que ir porque é obrigado. Ali porque é algo que preenche a nossa vida, que nos alimenta, é o nosso combustível espiritual. Não é porque eu sou obrigado. Você chega diante de uma mesa com pratos suculentos, você vai dizer, eu sou obrigado a comer. Então, você vai se alimentar ali por prazer, não é porque você é obrigado. O dia que a missa tornou algo obrigado para você, é sinal que você não entendeu a liturgia, não entendeu a beleza, o sabor, a riqueza da liturgia. E isso falta muito ainda, porque há muitas pessoas que não descobriram essa beleza, essa riqueza da liturgia. E acho que o desafio é ainda maior quando a gente está falando da nossa juventude, né? Eu acho que os jovens, em alguns momentos, essa é uma experiência que eu tenho até assim de convívio na comunidade paroquial que eu frequento, assim, eu acho que é ainda mais difícil fazer com que o jovem entenda a beleza dessa liturgia, né? Até quando o senhor falava de as pessoas ajoelham, né, e ainda abaixam a cabeça, eu me recordava de uma catequista minha, que ela até falava, e aí faz pior, ainda fica rezando na hora que não é pra rezar. Isso mesmo. Começa a pedir pelo pai, pela mãe, por todo mundo da família, que a gente vai ter vários outros momentos para fazer essa oração e não é aquela. Mas o jovem, eu acho que assim, fazer ele entender que não é só um senta e levanta, que não é uma obrigação, é um desafio ainda maior, né, padre? Como que a gente, como igreja, pode tentar ajudar? Sim. Os jovens foram, continuam sendo e serão sempre um grande desafio para a igreja. E a igreja despertou essa preocupação com os jovens por causa da importância deles lá na Conferência de Puebla, em 1979, no México. Ali a igreja da América Latina fez
opção preferencial pelos jovens, junto com a opção preferencial pelos pobres, que foi levantado lá na Conferência de Medellín em 68. Sim. Desde então, os jovens passaram a ser prioridade. Até então se falava que os jovens eram o futuro da igreja. E Puebla vem e fala, não, os jovens não são o futuro da igreja. Os jovens são o presente, o jovem é o presente da igreja. E nós precisamos nos preocupar com os jovens. Agora, como fazer com que os jovens também se preocupem com a igreja, que tenha compromisso com a igreja, que se identifiquem com a liturgia, que gostem da liturgia? O que a gente percebe hoje? Nós percebemos hoje duas categorias de jovens, assim, dividindo geral em duas partes. Jovens que têm um modelo de igreja tradicional, que vai beber lá na fonte do Concílio de Trento, influenciado por alguns influenciadores digitais e ultraconservadores, por movimentos ultraconservadores, e faz com que esse jovem vive com a cabeça na Idade Média, que vive com a cabeça em Trento. E outros jovens que têm muita sede de Deus também, mas que ainda não conseguiu se localizar. São jovens que ficam como que meio deslocados na nossa igreja. Então nós precisamos atender essas duas categorias de jovens que são as mais evidentes, que são aqueles que estão na igreja com uma postura muito tradicional, que não condiz com a realidade do mundo de hoje e nem com aquilo que o Papa Francisco propõe. Isso é uma preocupação. E, por outro lado, aqueles jovens que ficam vulneráveis, né? Que não têm uma solidez, que não encontrou ainda essa beleza de celebrar. Por isso eu dizia que o jovem é um grande desafio, pela importância que ele tem, porque se nós não tivermos jovens hoje na igreja que despertem para o compromisso com ela, que se sintam pertença na igreja, que se sintam parte da igreja, nós não vamos ter futuramente igreja, porque também eles, quando adultos, eles não vão ter a responsabilidade que eles aprenderam na juventude. Por isso, o jovem continua sendo um desafio. E por isso é importante também que tenha materiais que falem a linguagem dos jovens, sem banalizar a liturgia, sem vulgarizá-la, sem desmerecê-la, mas que consiga falar a linguagem dos jovens. Isso é perfeitamente possível quando se tem um trabalho dessa natureza, sem perder o essencial da liturgia, mas que ela fale a linguagem dos jovens de todos os tempos. E que a gente alcance esse equilíbrio que o senhor falava no começo, né? Assim, acho que para todas as idades. Para que não seja nem tradicional demais e não dialogue com o que a gente está vivendo nos dias atuais, mas que também não seja tão solto e tão sem objetivos. Sim, exatamente. Né? Dessa forma. E o senhor falava, padre, uma coisa também que me instigou um pouquinho, sobre a questão de muitos religiosos, né, sacerdotes estarem celebrando ali naquela forma automática, o senhor como padre religioso, como que, né, a gente consegue ajudar, né, um conselho aos nossos padres, assim, para que eles não cheguem nesse estágio de celebração mecânica e automática? Como que dá para evitar? A obra traz alguma coisa nesse sentido? Duas coisas são fundamentais. A primeira é a espiritualidade. Nós não perdermos o referencial espiritual, aquilo que nos abastece espiritualmente. E depois, não cairmos no ativismo, porque corremos o risco diuturnamente de cair no ativismo, sobretudo quando nós estamos à frente de paróquias. Porque nas paróquias nós temos uma demanda gigantesca, que é aquela demanda da gestão eclesial, né? De você se preocupar com pagamento, se preocupar com dinheiro que vai manter a paróquia, se preocupar com reuniões, se preocupar com isso, com aquilo. Quando você vê, você caiu num ativismo tremendo e vai esfriando a espiritualidade. As duas coisas caminham juntas. Por isso é muito importante o padre não descuidar da sua espiritualidade, da sua oração pessoal, de fazer retiros e de ter um cuidado com a espiritualidade da liturgia. A liturgia não pode ser feita só por obrigação ou mecanicamente. Ela precisa ser celebrada com aquilo que ela tem de mais profundo. E o que ocorre muitas vezes? Há realidades com grandes demandas pastorais em que o padre tem 4, 5, até 6 missas por domingo.
É claro que o Código de Direito Canônico diz o padre pode no máximo binar, ou seja, celebrar 2 missas, mas isso é um luxo, nós podemos dizer aqui no Brasil, quando nós vivemos uma escassez de padres muito grande, e que nós temos aí paróquias com tantas comunidades que você sai de uma missa, sai pelo fundo da igreja, porque você tem que ir lá correndo na outra que já vai começar dali na hora seguinte, e assim sucessivamente, você não tem tempo de conversar com as pessoas, você faz aquela missa correndo para não atrasar a seguinte, e aí você vira uma máquina de rezar a missa, e isso vai rotinizando, e isso vai perdendo a espiritualidade da liturgia, a beleza da liturgia, que você acaba não celebrando, e vira eu costumo dizer, uma máquina de rezar a missa. Isso empobrece muito. E muitos padres estão sujeitos a isso. Se ele não cuidar da sua espiritualidade, não colocar o pé no freio, ele pode correr o risco de celebrar mecanicamente. E às vezes nós vemos isso, às vezes padres idosos que já estão ali ainda em ação, que já celebraram tanto. Às vezes a missa fica tão rotineira que fica até desagradável de participar. A gente fica entendendo, eu não vou naquela missa que eu vou colocar entre aspas, ela é muito chata porque o padre reza mecanicamente. Então nós temos que, as pessoas percebem quando o padre reza mecanicamente, quando ele não está colocando a alma na liturgia, quando aquilo não é algo que vem de dentro dele, mas ele está só cumprindo uma obrigação. Isso fica muito claro. E o povo percebe isso. E nós, como padres, temos que ter esse cuidado para nós não cairmos nesse marasmo litúrgico, que é um empobrecimento muito grande. Acho que a gente pesou um pouco o clima aqui. Sim. Eu acho que são preocupações, acho que super válidas, mas eu queria terminar esse nosso episódio com um pouquinho de esperança, um pouquinho de leveza. De leveza. Boa. Os benefícios, né? Claro. Da gente celebrar de verdade, verdadeiramente, a nossa liturgia. Claro. Aí é que é também o objetivo desse nosso bate-papo hoje aqui, né? De nós nos preocuparmos com a liturgia naquilo que ela tem de grande e de belo, né? Nós nunca devemos perder esse referencial dessa beleza. Então, quando eu preparei esse subsídio, eu pensei, olha, eu quero ajudar a nossa igreja, ajudar os padres, ajudar nossos coordenadores de liturgia, o nosso povo, a celebrar com profundidade a liturgia, com essa leveza e essa beleza que a liturgia tem, que é possível fazer isso, desde que a gente não caia naquele extremo, né? Então, ter esse carinho, esse cuidado, esse zelo litúrgico. Acho que essa palavra é a palavra que mais ajuda a gente a entender. Ter zelo litúrgico. O zelo litúrgico é você cuidar desde os paramentos que você usa, você cuidar de cada gesto que você faz, você cuidar de cada palavra, como você profere essa palavra. Tudo isso vai expressando esse amor que a gente tem pela liturgia. Ele está em cada detalhe, aparece isso. Isso é perfeitamente possível, desde que a gente tenha amor pela liturgia e não rotinize o sagrado. E a gente só tem a ganhar, né, padre? Só tem a Viver ganhar, essa porque beleza. a liturgia toca os céus, como diz a Sacrosanto Quintília no número 10, ela é fonte e ápice da vida cristã. Para ela tudo converge, dela tudo deriva, ou seja, ali se encontra tudo. Perfeito. Que a gente consiga, né, padre, a partir dessa nossa conversa, a partir da obra Arte de Celebrar, resgatando a beleza da liturgia, que a gente consiga ter cada vez mais fiéis, comprometidos e entendidos com o zelo da nossa liturgia, nossos sacerdotes também. A gente torce muito para que esse percurso ele seja realmente vivido com a beleza, com o respeito e com a leveza que a nossa liturgia merece. Isso mesmo. E nós temos muitos sacerdotes e muitos leigos que se desdobram vivendo isso. E é por isso que a nossa igreja está aí, atravessando séculos, incólume de gente que está doando a vida e se esforçando nesse empenho de fazer o reino dos céus começar aqui agora, e ele começa pela liturgia bem vivida. Maravilha. Padre, muito obrigada por mais essa aula. É sempre bom conversar com o senhor. Eu sempre saio com várias ideias e bastante esclarecida sobre muitos temas da nossa liturgia e da nossa igreja como um todo. É sempre um prazer receber o senhor. Muito obrigada mais uma vez pela presença. Eu que agradeço também mais uma vez e poder estar aqui falando desses materiais que a Paulus tem publicado e que tem ajudado tanta gente
Às vezes eu encontro com as pessoas por aí e elas agradecem por esses materiais que têm ajudado tanto as pessoas, sejam na reflexão bíblica, sejam na vivência da liturgia. Muito obrigado. Imagina. E a obra A Arte de Celebrar e tantas outras do Padre José Carlos Pereira está disponível em toda a nossa rede de livrarias Paulos pelo Brasil. São mais de 36 ao todo. Também no nosso site loja.paulos.com.br, no Televendas, e não deixe de acompanhar também a Paulos na rede social pelo @editora Paulos. Até a próxima!